Cheung começa o seu livro dizendo que a apologética é algo muito fácil. A apologética é algo simples. Só que as tradições antibíblicas, né? E a gente já sabe o que é tradição antibíblica na visão de Cheung. As tradições antibíblicas... Ah, o retorno do áudio. Olha o Jefferson aí. Não, a TV tá desligada. Não parece som de TV, porque ele falou. Parece som de TV, é. Mas eu acho que agora com o microfone deve ter melhorado aí, né? Aqui pra mim tá ok o seu som. O Gustavo acabou de mandar. problema. Você precisa cuidar do som, porque epistemologicamente o senhor está tentando contradizer metafísica. Mas é isso aí, é verdade. Vamos lá. Ninguém mandou você tocar no deus do sionismo. Não, então. Eu fui cutucar onça com vara curta, não é mexer no vespeiro, não é assim que se diz? Então vamos lá. A primeira frase de Cheung em seu livro, o primeiro parágrafo dele, é que a apologética é algo simples, mas as tradições antibíblicas e as suposições irracionais tornam a apologética algo muito difícil. A gente já sabe do que Cheung está falando aí, quando ele cita as tradições e as suposições. Ele está justamente fazendo um ataque direto àqueles que são confessionais, né? Ô, David, você é confessional? Claro, 100%. Então é isso aí. Quando se pergunta a cristãos reformados, a cristãos, aliás, né, reformados, se Deus é o autor do pecado, eles dizem não. Cheung começa o seu livro assim. E isso é uma grande verdade. Porém, diz Cheung, estes mesmos cristãos que dizem não, que Deus não é autor do pecado, esses mesmos cristãos, eles rolam no chão e se contorcem para explicar como o homem pode ter algum tipo de liberdade e Deus não ser o autor do mal. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar aí, já nas páginas introdutórias do primeiro parágrafo de Cheung, é justamente essa tendência cheungiana de atacar os seus oponentes. Então, já demonstrando que Cheung é um ser que é inexistente, ninguém sabe de sua existência, nem o Globo Repórter descobriu ainda onde ele mora, o que ele faz, quem ele é. Então, o primeiro ponto é isso, mas ele ataca os seus oponentes com uma agressividade anormal. Por que Cheung precisa fazer isso? Ele precisa fazer isso porque ele precisa desmoralizar os seus oponentes, porque Cheung está lutando contra um cristianismo ortodoxo, contra as confissões de fé e contra a própria Bíblia. Então, a única coisa que ele pode fazer é atacar os seus oponentes. Ele não tem mais nada a fazer além disso. E é Sabe isso que exatamente. Pode falar. Não, beleza. É o seguinte, um erro que não apenas Vincent Shelby comete, mas vários Shelgianos cometem, é querer atacar as confissões, é querer atacar as pessoas que são confessionais, pensando que tá, tipo assim, tô refutando eles. Não. Atacar as confissões não vai nos atingir, porque as confissões estão baseadas na Escritura. O que acontece? Eles estão indo contra a Escritura, não é contra as confissões. Porque nós não temos as confissões acima da Escritura. A Escritura está acima de tudo. Ela está acima das confissões, está acima do meu achismo, está acima do fantasma e do Vincent Shelby, está acima de todo mundo. Ponto final. A nossa discordância, nós que somos cristãos ortodoxos, né, com a questão de Deus ser autor do mal, não é porque as confissões afirmam isso, é porque a Escritura afirma isso. E não afirma não é em um lugar, 2, 3, mas vários textos. Eu estou no texto aqui salvo, a gente vai lendo aí, a gente vai conferindo. Tem até um de Abacu que você pediu, né? Lembra? Eu dei uma olhadinha no originalzinho aqui, o negócio vai ficar meio feio. Vai ficar feio, vai ficar feio, vai. Hein? Rapaz, então, tipo, para falar. Se eu fosse o povo que tá assistindo a live agora, eu faria vigília, hein?
Boa. Mas é aquela questão, sabe o que acontece? Eu sei que a gente vai chegar nessa parte. O que acontece com o Vicente Shelby e acontece com a maioria dos shelbianos é uma grande hipocrisia. Pega textos para afirmar a autoria de Deus do mal, distorce o seu sentido, tirando do seu contexto, e depois eles querem criticar os arminianos que fazem isso, dizendo que eles são hipócritas e fazem a mesma coisa. Eu acho isso uma verdadeira falta de vergonha na cara. Aí eu digo, né? Várias vezes eu disse, principalmente essa semana, eu realmente provoquei os xungianos à ira só para mostrar que eles realmente são muito irados quando mexem no ídolo deles. O rei do deducionismo bíblico, ele não compreende a incongruência de seu próprio deducionismo, né? Ele faz nada mais, nada menos aquilo que vamos colocar, aquilo que todos os hereges fizeram ao longo da história da igreja. O que Ario fez para a história da igreja é o que Cheung está fazendo, e o que os testemunhos de Jeová fazem hoje para a história da igreja é o que os cheungianos estão fazendo. Né? Nada mais do que isso. Mas, dentro dessa nota introdutória aí do primeiro capítulo de Cheung, ele vai citar o nome de pelo menos 3 cristãos na nota de rodapé dele, acerca daqueles que rolam no chão, para tentar explicar como Deus pode ser o controlador absoluto de tudo e o ser humano ter algum tipo de liberdade. Ele vai citar o nome do Charles Rhodes e de Russell Shedd. Aí eu te pergunto, David, quem que é Vicente Cheung na fila do pão? Perto desses caras, tem nem comparação. Shedd, entendeu? Quem que é Cheung na fila do pão? Quem que é ele? Tem nem comparação. Tanto é que, tipo assim, Vicente Shelby, ele é motivo de risada na maioria das universidades que o povo estuda. Cara, e o que eu não entendo, eu realmente não entendo. Eu não consigo compreender como esses caras pegam um cara desse, metendo a lenha no Russell Shedd, um cara piedoso. Isso é testemunho. Você pega no YouTube, digita Russell Shedd. Vai ter muitos vídeos lá a respeito da piedade de quem foi Russell Shedd. Eu não entendo, cara, os xungianos que seguem esse cara fantasmagórico, plasmoide, para não dizer outra coisa, como é que esse povo segue esse cara e esse cara fala de homens como Russell Shedd como se eles não fossem ninguém, né? Mas, enfim. Vamos lá. Cheung, então, continua dissertando sobre a sua teoria. E aí ele vai dizer, então, que a primeira reação dos cristãos, quando descobrem, né, que o Cheung diz quando o Cheung diz a sua teoria, a primeira reação dos cristãos é dizer o seguinte: ó, Cheung, você faz de Deus o autor do pecado. E a resposta que Cheung dá para estas pessoas é um simples e daí? E daí? Ou seja, quase meu celular cai aqui, terremoto. Cheung não tá nem aí para a ortodoxia, ele não tá nem aí para a história do cristianismo, ele não tá nem aí para a teologia bíblica, ele é apenas um espantalho querendo ganhar público. O cara não tem vídeos no YouTube, não tem página no Facebook, não que isso seja importante. Existem missionários que estão em tribos indígenas que não podem ter seus nomes citados em lugar nenhum. Porque se tiverem, são mortos. Não somente em tribos, mas em países como Coreia do Norte, como China, né? Então, o fato de você não ter o seu nome citado, ou seja, o fato de você não aparecer publicamente não diz nada. O problema é que Cheung, desde 98, ninguém sabe de onde ele veio e quem é ele. Pesquise no Google Vicente Cheung antes de 1998, você não acha basicamente nada. Nada. Sabe o que é incrível? É que, tipo assim, desde dos pais da igreja, quem já estudou, já leu a patrística, já leu ali a editora Paula, vai encontrar inúmeros comentários de pessoas negando Deus ser o autor do pecado. Não somente nos pais, mas a gente encontra nos reformadores. Zwingli comenta, Lutero comenta, Calvino comenta, os puritanos comentam. Né? Calvino ele é até acusado de fazer Deus autor do mal
E ele responde isso no primeiro volume, né, dos Salmos. Se me falha a memória, é a página 37, onde é muito claro que essa acusação é falsa, né? Então, tipo, ele só pega e olha para isso tudo e despreza. E isso é um perigo muito grande, porque, primeiro, vamos falar de uma questão aqui. É errado eu afirmar que Deus quis decretar que o pecado existisse? Não há problema nisso. Agora, não é porque Deus decretou a existência do pecado que ele é autor disso, né? Porque a Escritura não dá base para ele ser o autor. Sabe, eu falo que Deus decretou tudo. Beleza, ok, decretou a existência de tudo. Mas agora, como ele vai conduzir essas coisas é que está a questão. Igual o mal, a gente não vê a condução do mal e do pecado biblicamente falando, sendo guiado ativamente por Deus, mas por uma causa segunda. E essa causa segunda é o que ele tenta destruir nesse livro, né? Ele tenta praticamente cortar de vez para poder colocar ali suas malucas, sem cabimento, sem nexo, né? Ou seja, ele tenta anular a causa segunda, que é uma coisa que está escrita na Confissão de Fé de Westminster. Por isso que até ele chama a Confissão de Fé de blasfema, né? Porque ele tem que desmoralizar ela. Ele Só que tem que lá, fazer isso. As confissões, não sei se alguém já leu, estão tudo com embasamento bíblico, muita base bíblica. Qualquer um que pegar lá e ler, né? Seção, se não falha a memória aqui, é seção 3, 1 e 2, seção 5, 1. Tá tudo ali bem separadinho, bonitinho, mostrando os versículos, mostrando a base bíblica. Né? E não foi feito por uma pessoa. A Confissão de Westminster juntou várias pessoas para fazer ela. Não foi uma pessoa igual o maluco do Vicente Alves, que teve uma ideia sozinho, num lugar que, eu vou criar isso aqui. Não, foi uma coisa organizada. Então, tipo assim, falta uma questão de informação muito grande. Porque hoje, o que acontece, Samuel? Nós temos, desculpa a expressão aqui, nós temos muitas pessoas que se dizem reformadas que têm preguiça de estudar. Não tem, porque, tipo assim, estudar a Bavinck leva tempo. Né? Se a gente olhar ali, né, a grossurinha dos livros, não é pouca, não. Bastante coisa. Bavinck, estudar Torrente. Inclusive, já quero aqui deixar claro que tem um livro recentemente escrito também pelo Francisco Tourinho. Muita coisa acerca desses assuntos, que é uma bela defesa do calvinismo clássico. Agora a pergunta, qual desses calvinistas aí que hoje até que pegou para ler? Por quê? Porque, foi o Francisco que escreveu, eu não concordo. Tipo assim, não procura informar, não procura ler, né? Aí acontece, nós temos um monte de pessoas que se diz formada, mas que não conhecem nada de Bíblia. É algo triste isso. Muito complicado. A gente vai começar alguns textos aí. Vamos aí. Antes da gente já começar no parágrafo de Tiago 1:13, antes da gente entrar em Tiago 1:13, porque o próximo parágrafo o Cheong já começa a abordar a questão de Tiago 1:13. Eu vou resgatar aqui 2 comentários muito bons e um terceiro comentário do nosso grande irmão Anderson Silva. O primeiro aqui era do Gustavo. O Gustavo, ele disse aqui, quer ver? Deixa eu só ver aqui para cima, peraí que... Tava aqui na... achei. O Gustavo, ele disse o seguinte, que para o Cheung, na verdade, realmente o final desse parágrafo aqui que nós estávamos lendo, para Cheung não tem problema dizer que Deus é o autor do pecado, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ou seja, a Bíblia diz que existe um problema em Deus ser o tentador, no caso de Tiago 1:13, mas na visão de Cheung, você não tem problema se você dissesse que Deus é o autor do pecado, porque a Bíblia não te proíbe de dizer isso. Então, essa é a grande argumentação cheungiana, acredite se quiser. E, na verdade, tem muita gente que crê nisso, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar.
O outro foi o Jefferson que trouxe uma citação aí pra gente. O Jefferson trouxe, né, uma palavra, algo que o próprio Cheung disse. Ele disse: nunca me apresentei como reformado. Eu também não me apresento como calvinista. Só um minuto. Amorzinho, você enche de água e coloca bastante gelo, por gentileza. Que Cheung nunca se apresentou como reformado e nunca se apresentou como calvinista. É verdade. Tá? Cheungianos não são calvinistas, são qualquer coisa menos calvinistas. Porque se fossem, não falaria tanta baboseira. E o último ponto aqui, antes da gente passar para Tiago, é o nosso amigo aí, Anderson da Silva, de Araçatuba. Fala aí, meu irmão. Ele disse que o autor do mal aí, eu não sei se ele está se referindo ao livro do Cheung, ele está dizendo que o autor do mal não significa pecado. Na verdade, não. O Cheung está dizendo no seu livro que Deus é o autor do pecado. Só que Cheung diz que Deus é o autor do pecado metafisicamente. E a gente vai entrar nessa questão aí da metafísica. Mas para Cheung, Deus é de fato o autor do pecado. Ele não é quem experimenta o pecado no sentido de agente. O Cheung, ele vai dizer isso. Mas ainda assim ele diz que metafisicamente falando, Deus é o autor do pecado. E aí existe um grave problema. Porque a consequência lógica disso é você afirmar que Deus comunica o pecado. Como se o mal fosse um atributo de Deus para Deus comunicar o pecado. Porque Deus só comunica os seus atributos. Por que alguém faz o bem? Porque Deus é bom e Deus comunica o bem. Por que a pessoa pratica o amor? Porque Deus é amor, Deus comunica o amor, então a pessoa pratica o amor. Então, na ideia de Cheung, Deus também comunica o mal, de alguma forma. E o problema é que isso fere os atributos de Deus. Depois a gente entra nessa parte. Então, só uma ressalva aí, tá? O mal aí no livro de Cheung é sim o pecado. Não à toa o livro se chama O Autor do Pecado. Então vamos entrar aí no parágrafo. Aliás, você tem alguma coisa aí para complementar, David? Eu só queria citar um versículo aqui, vou citar mais, né? Mas só queria já começar transmitindo aqui. Jó, capítulo 34, versículo 10 ao 12. Veja só as afirmações aqui em Jó. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Continua. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Eu queria que o Cheung me explicasse esses dois versículos bíblicos aí. O engraçado é que tudo que eles vão explicar é necessário metafísica. É a palavrinha mágica. O pessoal reclama, os cheungianos, principalmente, eles reclamam, eles dizem que nós não compreendemos a palavra metafísica. Meus amigos, o problema não é não é a nossa não compreensão da palavra metafísica. O problema é que a cada 10 palavras que eles citam, 7 é metafísica e 2 é epistemologia. Né? Então, não tem como. Olha só, nós vamos abordar isso mais para frente, mas a questão é muito simples. Cheung precisa necessariamente que a Bíblia não diga o que a Bíblia diz claramente. Ele precisa disso, para que ele não pareça um herege. Como ele faz isso? Ele faz isso com a palavra metafísica. Com a palavra metafísica, Cheung faz com que a Bíblia não diga o que ela está dizendo. E daí ele engana diversas pessoas. É isso que vai acontecer aqui no texto de Tiago 1,13. Cheung, ele vai justamente se utilizar dessa palavra metafísica para driblar o texto. Porque ele precisa que Tiago não ensine o que Tiago está ensinando. Então, a palavra metafísica vai servir como o seu truque.
como a sua varinha de condão. Olha só o que ele diz. Entre muitas respostas falaciosas, encontra-se o apelo a Tiago 1,13. O uso deste versículo para negar que Deus seja o autor do pecado é um dos equívocos de interpretação mais deploráveis já feitos da Escritura. Então, a tática de Cheung é o seguinte. Ele fala mal das confissões, ele fala mal de homens piedosos, e depois ele fala mal de qualquer um que queira interpretar Tiago 1,13 como a igreja sempre interpretou. Tem algo a acrescentar aí, David? Eu vou deixar Tiago com você, porque Tiago está no grego, né? Você é o cara do grego. Vou entrar para vamos falar de Abacu. Abacu. Ixi, ó, o Jefferson só dá eco quando eu falo. Eu acho que, que o meu telefone é meio velho, o fone também é meio velho. Eu, infelizmente, tô com um telefone improvisado aqui, que o meu celular mesmo não deu certo. Mas vamos lá. Com a tela toda preta, não estava aparecendo. Mas vamos lá. Ó, chamaram o Tourinho, daqui a pouco vem um cara de peso aí, hein? Cara, Tiago, é o seguinte. É muito simples. O que é metafísica? Metafísica nada mais é do que você querer estudar a natureza de algo que está além daquilo que pode ser perceptível, além daquilo que pode ser compreendido pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de citar vários exemplos. Eu vou criar um aqui, inclusive teve lá no debate do Tourinho e do Yuri Shen. Olha aqui, ó, eu tô bebendo um copo com água gelada, cheio de gelo aqui, né? Ok, a gente está falando de um copo com água. Mas se eu quiser saber de onde esse copo vem, como ele foi fabricado, quais são as propriedades desse plástico, o que esse plástico faz com relação ao copo e à água, ou aliás, né? Como esse plástico foi produzido, qual foi a ferramenta utilizada, qual foi o software de computador que trabalhou nesse plástico. Quando a gente começa nessa área, a gente, de uma forma ou de outra, já está mais ou menos dentro da área da metafísica. Mas metafísica, por incrível que pareça, o pessoal fala, você não entende nada de metafísica. Você não sabe o que é metafísica. Pessoal, nem os filósofos são unânimes com relação ao significado de metafísica. Nem os filósofos. Se você buscar dentro da filosofia o significado de metafísica, você vai ver a cada 10 pessoas, 10 opiniões diferentes. E aí, ô David, quem não sabe metafísica sou eu e você. Pois é, a gente que é os leigos da história. Brincadeira, bicho. Tá perdoado, irmão Samuel, ó, o Jefferson falando. O que importa é refutar o herege do Cheung. Eu gosto muito de falar isso. Talvez essa live realmente não fosse necessária. Porque uma criança de 5, 6, 7 anos, uma criança bem instruída numa EBD, uma criança sabe que as ideias de Cheung são heréticas. Uma criança. Vamos lá, então. Tiago 1,13, né? Todos nós sabemos o que Tiago 1,13 diz. Tiago 1,13 ensina que Deus não tenta ninguém ao mal, porque Deus não pode ser tentado ao mal. Então, esse é o ensinamento de Tiago 1,13. O Cheung vai dizer que Tiago não está tratando de metafísica. O que você me diz disso aí, ó, David? Fala aí. Pessoal, tô bebendo muita água porque aqui o Preto fez 36 graus hoje, aliás, quase 36 graus hoje, ontem, e eu tô meio desidratado, eu trabalho na rua, então por isso que eu tô bebendo bastante água, tá? E minha voz vai embora muito rápido também. Mas continua aí, David. Tá, vamos pelo raciocínio do inteligente do Vicente. Tá. Isso não tá falando de metafísica, é o que ele tá falando, né? Mas e sobre esse texto, sobre esse verso aqui, Jeremias 19:5? Por que edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal? O que nunca lhes ordenei, isso é Deus falando, nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Opa. Uai, peraí, como é que tá isso aqui mesmo? Não me veio ao quê?
não ordenei, não falei e não me veio o pensamento. Se isso não é metafísica, é algo da mentalidade de Deus, é o quê? É o próprio Deus falando. Então peraí. Vamos pela inteligência do Gé e do Vicente Schelk, né? Então quer dizer, Deus não está querendo dizer o que ele disse. É isso. Então, tem uma revelação atrás disso. Então, tipo assim, eu sou o autor, mas agora eu vou dar uma de esquecido aqui. Eu tive um problema de cabeça, né? E eu simplesmente esqueci. Sei lá, estou sofrendo algum ataque aqui na minha mente. Esse é o caso do Vicente Schelk, né? Que diz uma coisa ali, mas aqui diante desse texto, que diz claramente sobre o que passa na mente de Deus, vai falar o quê? Isso aqui é metafísica, não? Não, peraí, tem mais. Jeremias 7, verso 30 e 31. Vamos lá. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Isso é Deus falando. Diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas. O que, de novo, nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. De novo. Tipo assim, isso não é um versículo que é problema dentro do calvinismo clássico, porque a gente sabe que Deus não é autor do pecado, isso está claro pra gente. Mas isso aqui é uma bomba atômica dentro do sistema deles. Isso aqui está falando claramente sobre a mente de Deus, sobre o que passa na mente dele, sobre esses casos. Aí eu te pergunto, David, o que é mais metafísica do que o pensamento de Deus? Exato, não tem para onde correr, não. Mas para o Cheung só é metafísica aquilo que ele diz que é. Né? Se ele falar que é metafísica, então é metafísica. Se ele falar que não é, sabe o que é, David? É que a tua epistemologia... a tua epistemologia, entendeu? Tá errada, meu companheiro. A tua epistemologia Gente, é simples. Eu vou repetir mais uma vez. Nós temos um texto muito claro na Bíblia que Deus não pode ser o autor do pecado, porque Deus não tenta ninguém ao pecado. Ok? Tiago está falando disso. Tiago está falando, olhe, não olhe para Deus e diga, tu és o culpado de eu praticar esse ato abominável, porque você me fez eu fazer isso. O que Tiago está dizendo é, você não pode falar isso. Por que você não pode falar isso? Você não pode falar isso porque Deus não tenta ninguém ao mal. Por que Deus não tenta ninguém ao mal? Porque Deus não infunde pecado, Deus não infunde o mal no coração. Deus trabalha com a massa segundo as suas próprias propriedades. Simples. Porém, Cheung precisa driblar esse texto. E a grande sacada cheungiana é justamente usar a palavra metafísica. Cheung diz, Tiago não está tratando de metafísica. Em outras palavras, ele está abordando suas questões pela perspectiva de um cristão com respeito às suas considerações e responsabilidades imediatas. E não com respeito a princípios metafísicos. É isso, essa é a tática cheungiana, esse é o drible cheungiano. Eu vou citar aqui, entre aspas, um livro da editora O Estandarte de Cristo. Enfim, eles têm um livro chamado Da Falha Fatal, né, mas é com relação a uma outra doutrina. Mas eu vou citar esse título aí desse livro, é um livro muito bom, inclusive. Eu vou citar, vou tomar emprestado. Esta é a falha fatal do Cheung. Dizer que Tiago não está falando de metafísica. Porque ele se esquece que mais do que o que está escrito dentro do texto, existe a questão da inerrância e infabilidade, e é o próprio Espírito Santo que está conduzindo Tiago. Então, o que está escrito no texto bíblico
não é apenas o que Tiago queria que estivesse escrito, mas aquilo que o próprio Espírito Santo queria que fosse escrito. E ninguém é mais metafísico do que a pessoa do Espírito Santo. Outra coisa aí também é Salmo 5,4, né, Samuel? Também. Salmo 5,4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitar o mal. O mal não habita com ele, mas ele é autor. Isso me parece bem contraditório, tá? É ridículo isso. Ridículo. Ó, seguindo aí a leitura, ainda nesse contexto, o Chung ainda está tratando sobre Tiago 1,13. Tem um parágrafo, eu achei muito interessante esse parágrafo dele. Ele vai dizer assim, se Deus leva diretamente você a pecar, isso faz dele o autor do pecado, né? Mas o pecador ainda é você, tá? É o Chung dizendo aqui. Então, ou seja, Deus pode te levar a pecar, porém o pecador ainda é você. Beleza? Ok? Como o pecado é a transgressão da lei divina, olha só, para Deus ser um pecador ou um malfeitor, neste caso, ou seja, em que caso? No caso em que Deus te conduz a pecar. Para que Deus seja um pecador também, neste caso, segundo Chung, Deus deveria decretar uma lei moral que o proíba de ser o autor do pecado. Então, o rei do deducionismo bíblico deduziu que o fato de Deus não ter havido decretado uma lei que o proibisse de levar alguém a pecar, Deus pode deliberadamente fazer qualquer um pecar sem que Deus seja pecador. Me explica isso aí que minha cabeça vai explodir. Para mim, isso aí é ir além do que está escrito. E isso bate perfeitamente com 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4,6, que diz para a gente ir além do que está escrito. Então, tipo assim, a escritura ela não dá base para interpretação pessoal, conforme está escrito em Pedro também. Então, tipo, isso é ir além daquilo que não está revelado. Exato. E isso é um erro grave. Exato. Tem versículo bíblico que bate de frente com isso. Primeiro, não é dado interpretação pessoal. Nossa, né? O Em Santos falou por meio da minha, mas não é dado interpretação pessoal. Está escrito em Pedro, bem claro. Depois, em 1 Coríntios 6, 4, 6 vai dizer para a gente não ir além do que está escrito. Exato. Aí vem Vicente Schelg, bum, né? Deduzindo coisas. É daí que nascem as heresias. Sabe o que eu acho engraçado? É que por meio de deduções que surgiram muitas heresias até no decorrer da história da igreja. Né? O arianismo, surgiu o nestorianismo, surgiu muitas coisas por dedução de textos. Várias heresias. Aí teve os concílios, aí teve a refutação, teve o concílio de Nicéia que lutou a questão do unitismo, teve depois o concílio de Constantinopla, aí veio também o concílio de Éfeso, veio vários refutando esses problemas sobre a natureza de Cristo, se Cristo era dois, se a natureza dividia, se a natureza mesclava em outro ser. Teve muitas refutações por causa de deduções. E aí a gente tem que entender o seguinte, a Escritura não nos dá base para termos deduções próprias. E esse é um erro gravíssimo que o Vicente Schelg comete. Por mais que ele tente ali, nas suas palavras, colocar ainda a culpa do pecado no homem, Deus sendo autor, isso acabou desencadeando em muitos problemas hoje, que agora falam assim, não, nós não somos hipercalvinistas. Né? Quem é hipercalvinista é quem não evangeliza, é quem não é isso, é quem é aquilo outro. Mas, de onde que surgiu esses caras? Deles. Se não existisse um chinês para ficar falando abobrinha e porcaria, não teria esses problemas hoje. Então, o que acontece com o erro, puxa outro, e vai indo. Aí,
tanto de exemplo aí. Correndo o risco do Facebook bloquear nossa conta, mas eu não posso deixar a brincadeira passar. Mas da China, ultimamente, não vem coisa boa, não, né? Bicho. Da China, ultimamente, só coisa ruim. Mas, galera, Bloquear nossa conta. vocês compreenderam a sacada de Cheung, a falha fatal que ele comete? Ele é um deducionista. Para ele, só é válido aquilo que está escrito ou que pode ser deduzido do que está escrito. Para Cheung, o fato de Deus se conduzir a pecar, ou seja, Cheung foi o início do Covid. A gente não pode nem falar isso, o Facebook vai excluir a conta, ok. Mas vamos lá. Para Cheung, o fato de Deus te conduzir ao pecado, comunicar o mal a você, para que você peque, isso não faz dele um pecador, porque Deus não decretou uma lei moral que o impedisse de fazer isso. Olha onde o cara vai, além das escrituras. Ou seja, já que as escrituras são silenciosas a respeito do assunto, eu posso, deducionalmente falando, ou seja, deduzir a partir da minha epistemologia, a partir do meu pressuposicionalismo, a partir daquilo que eu entendo de metafísica, eu posso deduzir que Deus sim é o autor do pecado, já que Deus não decretou algo que o impeça de ser. Cara, o que mais eu poderia dizer a respeito disso? Né? Eu acho que o argumento é tão ilógico que ele cai por si só. Mas, enfim, se a gente fosse ficar falando aí, a gente falaria muito tempo. Eu quero só resgatar mais uma frase dele aqui, ainda nesse parágrafo, no finalzinho dele. Ele termina, né, e começa um outro parágrafo. Nesse outro parágrafo ele diz assim: mas, ao menos que isso aconteça o quê? Que Deus decrete que ele não possa ser o autor ou conduzir alguém a pecar. Mas, a menos que isso aconteça, Deus ser o autor do pecado não faz dele um pecador ou um malfeitor. Essa é a conclusão cheunguiana. Então, Cheung, ele trabalha essa ideia, trabalha essa questão de metafísica para que ele drible o texto de Tiago 1,13, tá? Aqui eu não estou dizendo que o Cheung não saiba o que é metafísica. Eu não estou dizendo que os cheunguianos não saibam o que é metafísica. O que eu estou dizendo é que eles se utilizam desse termo, eles se utilizam desse subterfúgio para driblar o texto de Tiago 1,13. É isso que eles fazem. O problema não é se eles sabem ou não sabem o que é. O problema não necessariamente é metafísica a cada 10 palavras que citam. Não tem problema, talvez, né? O problema maior é usar isso como subterfúgio para driblar o texto. E isso é insanidade. Isso é insanidade. Fala aí, David. Tô esperando a Abacuque. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Abacuque. Olha, pessoal, engraçado. Falando de Abacuque. Pirueta boa nesse texto, menino. Tiago 1,13 aqui. Abacuque 1,13 aqui. Nós temos 1,13. Tiago no Novo Testamento, Abacuque no Velho Testamento. E os dois textos estão falando basicamente sobre a mesma coisa, metafisicamente falando. Joinha? Esse aí merecia ser compartilhado, hein? Mas, gente, vamos continuar o parágrafo aí. Cheung, ele vai dizer que Deus, ele só pode ter o controle absoluto do mal se Deus for o autor do mal. Ou seja, para que Deus seja o controlador absoluto do pecado, é necessário que Deus seja o autor deste pecado. Eu sinceramente, não sei o que falar.
que você acha? Eu acho que nessa hora o Hulk apareceria e falaria, Deus fraco. Ai, por favor. Olha, Ó, vamos lá, vamos pensar. Nós estamos falando de um ser, de um Deus santo, poderoso, que governa todas as coisas e que ele não precisa ser o autor para ter governo daquilo. Ele não precisa. Não precisa, nós estamos lidando com alguém além de nós. Talvez nós aqui, seres humanos, para fazer algo, vamos assim dizer, em questão de matéria, sei lá, talvez precisaríamos, mas estamos falando de alguém além da nossa capacidade humana de pensar. Nós estamos falando de Deus. Aí, não, mas para ele ter controle, ele tem que ser autor. Não, hein? Nós estamos falando de um Deus santo que, em alguns textos que eu li aqui, versículos, o Samuel citou alguns aí, ele deixou muito claro que no envolvimento com o pecado, mas a gente sabe que ele tem controle de tudo. A gente sabe que ele tem controle de tudo. Nada foge de suas mãos. Certo? E eles, os Shelgianos, eles tentam, alguns tentam fazer isso, colocar essa culpa na gente, como se a gente estivesse querendo colocar Deus num lugar que, tipo assim, Deus não tem controle do pecado. Então, assim, o pecado surgiu por fora de Deus. Então, tipo assim, então, tipo assim, o pecado ele surge sem controle de Deus. Aí eles tentam acusar a gente disso, como se a gente estivesse colocando Deus numa situação como ele fosse um Deus fraco. Aí começa as acusações falsas, nos chamam de arminiano, né? De um bocado de coisa aí que não tem nada a ver. Qualquer pessoa que lê a escritura, se tiver dúvida, alguma coisa assim, eu vou citar aqui uma coisa, não estou dizendo que isso é inspirado, tá? Não venho aqui depois distorcer o que eu disse. Mas eu quero pegar a confissão ali de vai olhar claramente a separação sobre as coisas bem claras. Deus tem controle de tudo. Não, vou ler, melhor. Eu não gosto de falar as coisas dele que tipo, pode soar estranho. Aqui. Confissão de fé, seção 3.1. Ô, David, Sim. Enquanto você vai achando aí, vamos aproveitar e dizer aí para quem está acompanhando a gente, né, nós temos 2 grupos aí, o Teologia e Debates e o Matetes, né? O Teologia e Debate é mais para sangue nos olhos e o Matetes é para estudos, tá, pessoal? Quem quiser conhecer mais sobre isso aí, depois vocês pedem o link aí, a gente disponibiliza, tranquilo, tá? Mas continua aí, David. Não, tranquilo. Só queria ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, seção 5, 1 e 2. Aqui, ó, bem claro. 1. Providência divina. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder e bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aqui várias bases bíblicas, Efésios 11, Salmo 3, 10, 11, 10 e 11, Salmo 135, 6. Aí vamos aqui para o segundo ponto, a causa da existência. Pelo que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que sucedam necessárias livre, contingentemente, conforme a natureza das causas segundas. Jeremias 31, 35, 32, 19, Atos 2, 23, Gênesis 8, 22, Isaías 10, 6 ao 7. E última aqui, para encerrar aqui, seção 3.1. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho e sua própria vontade, Deus ordenou livre e
inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas segundas, antes estabelecidas. Isaías 46, Romanos 11, 33, Hebreus 6, 17. Enfim, tem muitos textos. Tem muitos textos aqui. Então, tipo assim, não tem uma pessoa que fala assim, a confissão é blasfema. Blasfema? Com tanta base bíblica disso aqui, para as base, tudo distorcida que o Vicente põe, não faz sentido. Cheung precisa desmoralizar as confissões, desmoralizar o cristianismo ortodoxo, desmoralizar seus oponentes, para que a teoria dele faça algum sentido. Então, mais uma vez, pessoal, o problema aqui não é Deus controlar o mal, o problema aqui não é Deus determinar o mal, ok? Não é esse o problema que nós temos com relação ao Cheung. O problema que nós temos, primeiro, é Cheung se utilizar de um subterfúgio ou um truque, uma varinha de condão, que é a palavrinha metafísica, não que ele não saiba o que é, mas como ele utiliza isso para driblar o texto de Tiago 1,13. Esse é o primeiro grande problema. Cheung está praticando uma exegese e não uma exegese. Esse é o primeiro ponto. Por que Cheung faz isso? Ele precisa fazer isso, para que as escrituras não digam o que as escrituras estão dizendo. Então, ao fazer isso, ele obscurece o texto. Ele torna o texto turvo. O outro ponto é o deducionismo dele em afirmar que, para que Deus seja o controlador absoluto do pecado, é necessário que ele seja autor do pecado. Né? Então, será que Deus não tem poder o suficiente para controlar o pecado sem ser o autor do pecado? Né? Quem que limita Deus nessa história aí? Quem que realmente está colocando Deus num quadradinho? Nós ou o Cheung? Porque para Cheung, Deus só pode controlar o pecado se Deus for o autor do pecado. Ou seja, Deus só pode controlar o teu pecado, você que me ouve, se Deus te fizer pecar. Isso faz sentido para você? Esse é o problema de Cheung. É ridículo isso. Esse é o problema de Cheung. Né? Então, o problema nosso não está com relação... porque o Cheung fala de metafísica e epistemologia. Não. O problema é como ele usa essas coisas. Ele usa de subterfúgios para que ele inclua em seus textos e seus argumentos as suas heresias. É o que Ário fazia. Gente, o Ário foi tão gênio, né? Gênio por sentido mal. O Ário foi tão gênio que ele pegou uma palavrinha homousia, ou aliás, homousius, né? Ele pegou essa palavrinha que significa mesma substância, ele acrescentou um iota. Você sabe o que é iota na língua grega? O iota é o i. Ele acrescentou um i meio, ficou homo, ou seja, substância similar, para dizer que Cristo não era de mesma substância que o Pai. Então, um iota fez toda a diferença no princípio da história da igreja, gerou um grande debate, uma grande confusão. O que Cheung está fazendo hoje, nessas 2 décadas que vivemos, é justamente isso. A palavra metafísica é o iota do Cheung. Simples. Diz aí, Viana. Não, é isso aí mesmo. Tem nem o que discutir, não. Eu, tipo assim, cara, eu acho que sobre essa questão aí eu acho que ficou claro para o pessoal aqui da live sobre essa questão desse drible aí que o Vicente Cheung está tentando fazer com a questão dos textos, né, querendo colocar aqui uma palavrinha mágica. Eu quero só detalhar uma coisa aqui. Eu lembrei dessa palavrinha mágica que eu falei aí. Ele criou a palavra metafísica para poder fugir
da acusação que ele é o autor que ele é um herege, né? Criou uma palavrinha mágica ali. Mas, tipo assim, David, os pais da igreja, quando foram defender as doutrinas bíblicas, eles também usam algumas palavrinhas que não estão na Bíblia. Só que o significado delas a gente acha na Bíblia. Agora, procura o significado de tudo que o Vicente Shelby fala, de metafísica e tudo mais. Procura o significado disso na Escritura. Você encontra a Escritura batendo de frente, você não encontra a Escritura confirmando. É muito diferente, né? É igual a questão do comunicatio idiomato, lá na época dos pais da igreja, que foi um termo criado para explicar o porquê. Cristo, homem, sentiu fome, sentiu sede, passou por todas as coisas que a gente sofreu. Comunicatio idiomato, que era a questão de os atributos humanos, né, foram comunicados à natureza divina de Cristo. Por isso Deus homem pôde morrer, por isso Deus homem sentiu fome, por isso Deus homem... Tipo assim, você acha, tipo assim, tem um termo ali, você pega aquela palavra e vai procurar significado, você encontra, eu digo dos pais, né, claro, você encontra ali as respostas claras na Escritura. Quem vai negar que Jesus teve um corpo de homem, dizendo que a base em muitos lugares na Bíblia? Quem vai dizer que ele não era divino? Como que ele vai falar que as duas naturezas se separam, que é a coisa que Nestor foi fazer? Então, tipo, não tem como. Agora, compara um fato desse com o que Vicente Shelby faz. Procura um texto que dá base para as coisas que ele faz. Não tem base. Não tem base. Até porque muitas das coisas que eles mesmos dizem ter base, a gente já mostrou que não tem nada a ver. Detalhe, tem texto aqui que a gente nem aprendeu ainda. Nós estamos só aqui nas primeiras leituras aqui do Vicente Shelby ainda. Tem Isaías 45:7 que ele deturpa. Aliás, tem muitos textos que ele deturpa. Mas o clássico é o Isaías 45:7. Esse eu vou querer abordar daqui a um pouquinho. Ó, o Tourinho, ele apareceu aí, dá até vergonha, né? Tem um grande mestre aí assistindo essa pobre live. Mas ele trouxe algo aqui, inclusive, Verdade, que a gente ia falar mais no final, mas olha só. Eu vou ler aqui o que ele disse, porque é muito importante. Ele Cheung, né, nega a eficácia das causas segundas. É verdade, porque Cheung é ocasionalista, e o ocasionalismo nega isso. Na verdade, ele, né, Cheung, nem aceita a existência da causa segunda. E como e isso, a conclusão disso é que a causa segunda não é eficaz. Então, ela, ou seja, a causa segunda, não poderia ser a autora de suas atitudes. Logo, Deus deve ser o autor de tudo. Olha onde isso vai dar. O problema é que isso é panteísmo puro. Eu concordo perfeitamente. Perfeito. Aí, o famoso Yuri Shen, né, ele vai dizer, não, isso não é panteísmo. Não, porque nós não negamos vamos dizer, a experiência mecânica das coisas, ou que nós mecanicamente somos... Tá. Olha só, eu tava debatendo com um rapaz... Eu ia comentar uma coisa aqui, mas eu vou ficar calado. Porque se eu começar... Não, se quiser pode falar. Se quiser pode falar. Não, Ó, melhor não. eu tava debatendo com um rapaz esses dias num grupo a respeito disso, né? E eu perguntei pro rapaz, ok, quem criou o plástico? Tem muita gente que não sabe, então eu vou explicar para vocês. O plástico, ele não é um elemento natural. O plástico é um elemento fabricado. Eu perguntei pro rapaz, quem criou o plástico? O rapaz disse, Deus. Deus criou o plástico. Ok, calma, vamos chegar lá. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Ok, o que os funcionários da fábrica da Tupperware fazem? O rapaz disse, plásticos. Então, a gente usa um silogismo muito simples. Deus criou o plástico. Os funcionários da fábrica da Tupperware criam plásticos, logo, os funcionários da Tupperware são deuses. Olha só que absurdo. Panteísmo puro. Exatamente. Belo exemplo, Samuel. Perfeito. Verdade, Torinho. A causa mecânica... Eu assisti o debate de vocês dois. A causa mecânica é a causa segunda que eles não querem assumir. De fato é. Né?
É incrível isso. Eu assisti ao debate seu e do Yuri lá. Né? Muito bom, pessoal. Tem Até... lá no canal do Tourinho, tá? O Calvinismo Explicado, o vídeo do debate. Vão lá, assistam o debate, é importantíssimo. Lá é feita uma defesa sensacional do calvinismo que estamos tentando defender aqui. Não que este calvinismo precise ser defendido, já tem as confissões de fé, já tem os autores como Tourinho, né, que escreveu um excelente livro, já tem tudo isso. Né? Nós estamos fazendo para deixar a nossa contribuição também para esse ensejo, para esse, vamos dizer assim, para a cristalização do verdadeiro calvinismo. É a nossa pequena contribuição, nós só podemos fazer isso, né? Ainda não somos autores, enfim, então queremos fazer essa nossa contribuição. Continuando aqui, então, para Cheung, né, Tiago 1,13 não está falando que impede Deus ser o autor do pecado, porque Tiago 1,13 não está falando de metafísica, e Cheung está falando de metafísica. É como se Tiago não soubesse o que era metafísica, claro que não saberia, né? Porque, enfim, para Cheung ninguém sabe daquilo que ele sabe, né? As pessoas só sabem do que ele sabe quando as pessoas concordam com ele. O grande ponto é que para Cheung, e aí a gente vai entrar, agora eu vou te puxar mais para a cadeira aí, ô David. O grande ponto, olha só o que Cheung vai dizer. Aqueles que citam Tiago 1 para afirmar que Deus não pode ser o autor do pecado, podem eventualmente citar o uso do verso 17. Blá, 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 ok. O problema é que Cheung vai utilizar isso como algo que poderia contradizer Isaías 45:7. Isaías 45:7 está muito acima da minha alçada. Para quem já me conhece, sabe que embora eu ame grego, e vira e mexe eu sempre estou lendo grego por aí, lendo assim, né? Eu ainda estou aprendendo engatinhando também. Mas embora grego seja uma grande paixão, né, para mim, aprender esse idioma, eu tenho uma dificuldade muito séria com o hebraico, e aí eu deixo contigo. Vai lá, mestre David. Bom, eu não sou mestre, né? Eu tenho um estudo assim de hebraico, não é tão aprofundado assim, mas tem coisas que às vezes não precisa nem de um hebraico para entender, né? A gente analisando aqui Isaías 45:7, aqui né? Que é a versão fiel, vai deixar claro que Deus criou luz e criou as trevas. Né? Isso no verso 7 do Isaías 45. E depois vai dizer que ele criou aqui a paz e o mal. Aí acontece, ele atribui esse mal ao mal moral, ao pecado. Ele força o texto. E, tipo assim, o texto tem contexto. Se a gente olhar desde o verso 1, o texto falando de Ciro. E está falando de algumas coisas que vai acontecer através de Ciro, né? Então, espera só um pouquinho, gente. Meu filho está querendo água aqui. Já volto. Vai lá, David. Vai lá. Enquanto isso aí, enquanto o David vai indo lá, já o pessoal que está aí na live, o Tourinho ele falou algo aqui de Ário, né? Que eu tinha citado, que a palavra metafísica para Cheung é a mesma coisa que o iota foi para o Ário, né? Quando o Ário acrescentou esse iota lá na palavra homoousia, né? E aí virou homoiousia, né? Aliás, perdão, eu sempre confundo. Homoiousios, né? Homoiousios. Esse iotinha lá faria essa diferença, porque esse iota no meio dessa palavra faria com que Cristo fosse de uma semelhança ao Pai, mas não de mesma substância. O Tourinho disse aqui, quando Ário fez essa defesa, Ário não tinha uma decisão conciliar. Verdade, foi feito um concílio para que fosse feita uma refutação ao Ário. O problema é que Cheung, né, ele tem uma decisão conciliar. Cheung tem a história da igreja contra ele, Cheung tem o cristianismo ortodoxo contra ele, Cheung tem Calvino, Lutero, Charles Hold, Russell Shedd contra ele,
Sheung tem a igreja contra ele. Sheung tem todo mundo contra ele, né? Então, isso faz de Sheung um herege. Isso faz... Assim, se Ario era um herege, claro que ele era, Sheung é muito mais herege. Porque Ario estava no início, não havia concílios definindo aquela questão. E a partir do momento que foi definido, Ario foi considerado um herege. Quanto mais Sheung nos dias de hoje, né? Então o cara é sim um herege. O cara nega a causa secundária. Ele faz de Deus, ele faz de nós marionetes para mandar real. Nós somos as marionetes e Deus é quem está mexendo as marionetes. E isso cai em panteísmo, ponto final. Os Jungianos, não cai porque metafisicamente falando, a tua epistemologia está errada. Cara, cai. É como eu disse, quem criou o plástico? O Jungiano responde, Deus. O que os funcionários da Tupperware fazem lá na fábrica? Criam plásticos. Logo, os funcionários da Tupperware são os deuses. Vai lá, David. Beleza. Aí o que acontece? O texto, né, na versão fiel, vai dizer que Deus criou a paz e o mal. A palavra mal no hebraico é ra, né? Mas só que o que acontece? Essa palavra, ela não pode ser colocada num sentido só, porque ela está em inúmeros outros textos do Antigo Testamento. E a mesma palavra, ra, é a mesma. Então, o que acontece? O que vai indicar o sentido da palavra poço é o contexto, não é a palavra em si, certo? Porque, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui de alguns versículos aqui, igual Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Como é que eu vou falar que esse mal que quer errar é um mal moral? Dentro do contexto aqui do Salmo 91. E lógico, Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo do juízo. Esse mal aqui é moral? Gente, é a minha palavra rara. Vamos aqui, Salmo 34:16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Agora sim. Está claro aqui, ó, Salmo 34:16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ou seja, aqui sim, Salmo 34:16, está claro que está se tratando de um mal moral. Ou seja, é o contexto que vai dizer, porque a palavra Ra, ela abrange calamidade, adversidade, guerra, ela abrange um bocado de coisas, porque ela é uma palavra única usada há muitos significados, né? É igual a questão daquela palavrinha-chave mundo, né, no Novo Testamento. Nem sempre a palavra mundo ali quer dizer todas as coisas do mundo. Então, tipo assim, é uma palavra que vai ser definida pelo seu contexto. E o que diz aqui? Tanto é que alguns textos já de Isaías 45, né, já trazem uma tradução um pouco já diferente da palavra mal, que é colocado muito bem. Olha só para vocês verem aqui pela... tem gente que não indica a NVI. Eu só vou ler aqui só para vocês verem que tem algumas versões que já trazem essa questão diferente. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Tá mal, né? Causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. NVT, Bíblia Sagrada, nova versão, transformadora. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Já está colocada a palavra ali para a pessoa já ter uma compreensão que não está falando uma moral, mas sim de uma calamidade. Eu, Senhor, faço essas coisas. Né? Está escrito dessa forma. E tem aqui a Bíblia Livre, texto de excesso, vai estar escrito assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, crio a adversidade. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, a gente olhando aqui para esses textos, a gente já dá para entender essa questão melhor. E tanto é que, se a gente pegar os comentários sobre esses textos, e tem uma porrada, muitos comentários sobre esse texto, todos vão casar na mesma coisa. Não está falando de mal moral. E é porque, se você olhar pelo contexto, vai falar de um cara que vai ser usado contra a Babilônia e Sírio, ao qual Deus, através dele, vai trazer diversas coisas. Aí Deus vai falar assim,
eu crio a luz e crio as trevas. Luz e trevas é o quê? É contrário um do outro, certo? Até aí tudo bem. Eu crio a paz e crio o mal. O que é em contraste com a paz? É o pecado? É a ausência da paz. E o que é a ausência de paz? É uma calamidade, é uma guerra. Então, pelo texto, se a gente for interpretar, até Calvino comenta isso, que o contraste já dá a resposta de que mal está se tratando o texto. Não precisa, às vezes, nem muito puxar muito para o hebraico em si para entender isso. Quando a gente olha para o contexto, a gente já entende perfeitamente o que quer dizer. Então, basta ser sensato, né, David? Basta ser sensato. Exato. Não precisa nem conhecer o hebraico profundamente, é só ser sensato. Exatamente. Então, tipo assim, Shelby, ele força esse texto, tirando do seu contexto. E isso, para mim, cheira um bocado de coisa. Mas não é cristianismo. Sinceramente. Um cristão sincero jamais vai deturpar um texto para querer afirmar uma coisa da sua própria cabeça. Eu aticei o vespeiro aí essa semana com relação ao Vicente Chung, né? Vieram uma avalanche de Chungianos lá no meu Face, ainda bem, deu para bloqueá-los. Alguns vieram falar, mas por que você bloqueou eles? Você não dá direito de resposta para eles? Não, muito pelo contrário. Quando eu comecei a abordar o assunto, há muito tempo, questão de 2, 3 meses atrás, eu sempre fiz com carinho e cuidado, sempre levei pedrada. Então, quando eu subi o tom e comecei a usar o mesmo tom que eles continuaram num tom ainda maior, inclusive levando a ofensas pessoais e gravíssimas. E aí eu falei, quer saber? Né? Deixa eu dormir em paz, vou bloqueá-los. Mas o que você citou, que isso não é cristianismo, é verdade, porque eu tenho percebido que muitos deles têm agido como não cristãos, né? Voltando à questão aí ainda do criar o mal desse texto de 45:7, para Cheung, David, para Cheung, a tua epistemologia está equivocada, entendeu? O que você não reparou, David, o que você não entendeu é que a tua epistemologia está metafisicamente equivocada, porque Deus não infundiu metafisicamente em ti a epistemologia correta. Então eu vou te falar o que é correto. Segundo Cheung, Deus criou o mal. Entendeu? Olha só o absurdo. Com isso, o que Cheung quer dizer? Ele quer dizer realmente o mal, o pecado. Né? Para Cheung, Deus criou o pecado. Porque a causa secundária, não, a causa segunda, ela não pode criar, porque Cheung nega essa causa. Então Deus é o autor, de fato, de todas as coisas. Se Deus criou o pecado, e aí é que tá, cara. Eu vou fazer só um colchetes aqui, rapidinho. Eu acho um absurdo hoje que muitos bons cristãos estão ficando um pouco confusos com essa terminologia e aderindo à ideia de Cheung que Deus criou o pecado, ainda que não sejam ocasionalistas. É um perigo, tomem cuidado, tá? Vamos fechar o colchetes e vamos voltar ao que estávamos dizendo. Para Cheung, Deus cria o pecado, Deus cria o mal, de fato. Só que como Deus pode criar o mal se o mal em si não é um ente, não é uma substância? O mal não necessita ser criado, o mal é a corrupção do bem. Ou seja, quando Cheung afirma... Agostinho já dizia isso. Não, Agostinho mandou beijinho no ombro, né? O ponto é que o mal não necessita ser criado e Deus não necessita ser o autor do mal para que Deus tenha um controle absoluto do pecado. Cheung, o rei do deducionismo bíblico, não percebe isso, né? Ou nós, com a nossa epistemologia equivocada, talvez não percebamos. É isso aí. Desce a lenha, David. Pode descer a lenha. Eu tô aqui lendo alguns comentários, o Tourinho aqui. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz que o Tourinho está vendo aí, dando a honra aí da assistência dele. E ele disse assim que ele ficou muito feliz com a live, que ele vai apropriar da live. É tua já, Tourinho. Pode fazer o que quiser. Fique à vontade. Fique à vontade. Já que ele disse... Eu só ia concluir. Ele disse que ele fica muito feliz de ver pessoas labutando pela mesma causa dele, porque há muito tempo ele se sentiu sozinho.
e até mesmo, eu acho que o Jefferson, né, disse, o Jefferson ou o Tarcísio, acho que foi o Jefferson, disse que ele não tá sozinho, o Torinho não tá sozinho, tem muita gente com ele. E é verdade, gente, é verdade, galera. Olha, nós ficamos muito felizes, o Tarcísio que disse isso. Nós ficamos muito felizes, né, de ter o Tourinho aí como um grande teólogo, despontando aí como um defensor do calvinismo clássico, calvinismo confessional, nos ajudando a entender melhor esses assuntos. É claro que nessa live nós não estamos aprofundando tecnicamente em cada detalhe, porque para isso já tem o livro do Tourinho, né? Então, para que nós vamos querer falar e fazer vocês perderem a chance de comprar e ler o livro dele, apesar de que a primeira edição esgotou, mas tem lá no Kindle, tá? No Kindle, detalhe, pessoal, lá na Amazon, para quem compra por Kindle, tá mais barato que um combo do McDonald's, né? Então me faça o favor, né? Ao invés de comprar uma porcaria de lanche que vai acabar com a tua vida, compra um livro edificante que vai te fazer entender melhor as coisas espirituais. Mais barato que um combo no McDonald's, tá? Então, ao invés de comprar um combo, fica um dia sem comer e compra o livro dele. O grande ponto a ser ressaltado aqui é que a nossa live, o motivo da existência dela é que nós, como líderes que eu digo assim, não que nós sejamos alguma coisa, mas sim, como nós estamos à frente de pelo menos 2 bons grupos de WhatsApp com muitas pessoas, a todo momento nós vemos essa ideia vindo lá para o grupo e nós vemos pessoas caindo nessas ideias e pessoas sendo levadas por esses ventos de doutrina. A nossa preocupação é com você. Você que está sendo levado com esse vento de doutrina. Se você não quiser escutar a gente, não escute, não assista a live. Mas a nossa preocupação também é que quantos pastores e líderes em suas comunidades estão conscientes de que essas heresias existem e de que elas estão entrando nas suas igrejas? Então, parte do objetivo dessa live também é alertar você, líder de sua comunidade, pastor, ouça, escuta. As ideias de Cheung está apenas explodindo. Ele está numa curva ainda, mas ele não chegou no seu ápice. Cheung ainda vai dar trabalho. Vai ter um livro lançado aqui no Brasil, nós sabemos, do Yuri Shin, Teologia Pressuposicionalista, e vai complicar. A sardinha, o caldo vai engrossar para o nosso lado, né? Então, por que eu digo isso? Porque todas essas ideias de Cheung, negar a causa secundária, leva à ideia de que Deus comunica o mal e sufere os atributos divinos, leva à ideia de que Deus necessita criar o mal para ter o controle absoluto do mal. Isso irrompe com a onipotência ensinada na Bíblia, que Deus pode controlar, determinar o mal sem ser o seu autor. Isso é um erro filosófico ao se dizer que o mal é um ente ou alguma substância para ser criado, quando na verdade não é. Então a nossa luta aqui não é apenas contra a pessoa do Cheung, não é porque a gente achou ele feio, até porque ninguém sabe qual é a foto dele legítima. A grande questão não é isso. A grande questão é que o Cheung está fazendo, né? Eu postei esses dias lá no meu Face o seguinte: Cheung é o novo Armínio, os Cheungianos são os novos remonstrantes. Possivelmente precisamos de um novo Dort. Por que eu postei isso? Né? Não é porque Cheung é arminiano, muito pelo contrário. Eu postei isso porque as atitudes dos Cheungianos, se comparados aos remonstrantes, é idêntica. Eles estão postulando problemas na teologia bíblica, teologia sadia. Eles estão postulando problemas nas igrejas presbiterianas, batistas reformadas. Eles estão corrompendo o bom cristianismo, se dizendo os verdadeiros intérpretes da Bíblia, né? E aí é que está o problema. Porque para Cheung, tudo que ele diz está correto, porque tudo que ele diz é bíblico. E como o Cheung sabe que tudo que ele diz é bíblico? Porque para o pressuposto de Cheung, ele lê a Bíblia corretamente. Então é aí que está o grande problema. Ninguém pode refutar Cheung. Por isso que Cheung se acha irrefutável. É por isso que ele utiliza a palavra metafísica, e se você discordar, ele vai dizer que você não entende sobre metafísica. Entende? E aí é que está o grande perigo. Cega as pessoas, enturvece o evangelho, obscurece a sã doutrina e faz com que muitas pessoas caiam em graves erros. Esses dias um rapaz perguntou pro Shen, pro Yuri Shen, eu tô citando o nome dele aqui, tá? Se ele quiser me processar, ele me processa.
Um rapaz perguntou para o Yuri Shen o seguinte, a respeito da possibilidade de alguém estuprar um bebê. Você até postou essa imagem lá no nosso grupo, David. De alguém praticar a pedofilia. E o Shen disse, não, Deus poderia fazer com que essa pessoa, sabe? E o cara deu uma resposta sensacional para ele. Ele disse, esse teu Deus é esquizofrênico. Com razão, o Deus do Yuri é esquizofrênico, porque o Deus do Yuri não é o bíblico. Não pode ser. Um Deus que cogita, que pode cogitar, comunicar o mal no coração de uma criatura para que essa criatura possa praticar um ato de pedofilia, um estupro pedófilo, meu, é um Deus esquizofrênico, sinceramente. Manda aí, ô David. Até onde eu sei, a Escritura, quando vai falar sobre a questão do pecado, né, vai dizer lá em Romanos, né, no capítulo 1, que Deus nos entregou as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. Não diz que Deus comunicou o pecado deles. É como se fosse assim, Deus tivesse lavado a mão acerca do erro que estão cometendo. Até porque, conforme você falou aí, a gente falou até de Agostinho, o pecado, ele o mal, ele não é uma substância, ele é uma corrupção daquilo que era bom. Por exemplo, são exemplos simples, né? Acho que todo mundo está cansado até de ouvir esses exemplos, mas são exemplos que melhor fornecem um entendimento rápido, né? Igual a questão da ferrugem do ferro, né? A ferrugem só existe por causa do ferro. Elimine o ferro, você não terá mais ferrugem. Mesma coisa são os buracos em uma cerca. Uma cerca de arame farpado, por exemplo, você tira o buraco que está ali naquela cerca, ele não existe, ele tá aqui, tem uma cerca ali. Tira a cerca para você ver se sobra alguma coisa. Sobra, porque o pecado não é uma substância. O pecado é uma corrupção nossa, né? Que foi de queda nossa, né? Nós pegamos ali no... Eu digo nós, né? Claro que querendo referir a Adão, né? Adão ali caiu, pecou, errou, e essa corrupção dele por pecar, desobediência, conforme está em Romanos capítulo 5, que fez com que o pecado se adentrasse no mundo, certo? E claro, e não foi só ele, porque até me perguntaram, uma vez lá no Teologia e Debate, mas o diabo? Não, o diabo foi criado mal também. Quem falou que ele foi criado mal? Mas tem versículo, David, que diz que Deus criou o diabo, acho que é Isaías, está escrito, criou o assolador e tal. Mas o assolador, antes de ser ruim e tal, ele foi criado livre e ele caiu. Isso está em Judas 6, isso está em Pedro, né? E está em diversos outros lugares. Ele não foi criado já ruim, ele foi criado e caiu do seu estado original. Igual como também caiu, né? Então, a pessoa querer pegar um texto e querer distorcer, é falta de vergonha na cara. Eu não tenho outra palavra para isso. É falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara. Simples assim. A Cheung vai fazer um comentário sarcástico aqui no livro dele, Exatamente. Continuando lá a leitura. Ele vai fazer o seguinte comentário, né? Isso aí, só respondendo aquilo que foi dito lá no início, alguém tinha comentado, né? Não, Cheung não está dizendo que Deus é o autor do pecado. Não, na verdade, Cheung está dizendo que Deus é o autor do pecado. Olha só, Cheung vai dizer, Deus não fala, ou seja, levando em consideração aquilo que ele pensa, aquilo que ele pressupõe dos textos de Tiago 1,13 e Isaías 45,7, Cheung conclui, né, esses dois versos aí da seguinte forma. Deus não fala, eu não sou o autor do pecado, embora eu seja a causa última de todas as coisas, mantenho-me afastado de causar diretamente um mal, pois estabeleço causas secundárias e agentes livres. Assim, embora eu crie e sustente todas as coisas, os homens pecam livremente por pensar e agir conforme suas próprias disposições. As disposições más procedem de Adão. E sobre como Adão obteve suas disposições más? Frisem essa frase, tá? Como Adão obteve suas disposições más? Bem, isso simplesmente permanecerá um mistério para você. Então, o que Cheung está fazendo aqui? Está fazendo uma chacota,
né, com basicamente a teologia histórica a respeito do assunto. Cheung é assim, ele precisa fazer essa chacota porque ele precisa ser ouvido. É aquela história de quem grita mais alto é ouvido. O sarcasmo dele, de Cheung, é justamente que nós, os compatibilistas, entendemos que as causas segundas, as causas secundárias, elas possuem, são causas também do evento, né? Então Deus é a primeira causa, Deus é quem move, mas o homem peca porque quer. O homem peca segundo a sua própria natureza. Cheung tira a produção do pecado das mãos do homem e coloca em Deus. Não, porque se Deus não fizer, né? Se Deus não fizer, o homem não faria. Mais ou menos isso. Porque na ideia de Cheung, como foi dito, né? Se Deus não for o autor e o criador do mal, ele não pode ter o controle absoluto. O problema que eu quero ressaltar aqui é sobre esse último argumento. Como Adão, ele obteve suas disposições más. Adão, pessoal, obteve, eu falo segundo a perspectiva compatibilista. Deus determinou a queda? Sim. Sim, claro, a queda não estava fora do controle de Deus. Aliás, aqui nós estamos falando sobre providência divina. Esse assunto a respeito do porquê o pecado existe, ele está incluso na doutrina da providência, do governo de Deus, de como Deus governa seus decretos. Então Deus governou a queda de Adão? Sim. A queda de Adão não foi uma surpresa, conforme os arminianos dizem, conforme os semi-pelagianos querem. A queda de Adão foi determinada, foi delimitada. Deus quis a queda? Bom, a gente tem que afirmar. Olha, a queda estava dentro dos propósitos divinos. Porque a grande questão não é a queda, a grande questão é Cristo. Sem a queda não há Cristo. E Paulo vai dizer lá em Efésios 1, 9, 10, que é para todas as coisas convergirem em Cristo. Romanos, Paulo vai dizer em Romanos, eu não vou lembrar a citação exata, mas Deus encerrou todas as coisas sobre o pecado para usar de misericórdia para com todos. Então, sim, a queda estava determinada. A queda é um evento certo, é um evento infalível, ok? Ah, mas como Adão obteve essa disposição má? É aí, pessoal, que entra a questão do livre-arbítrio. Calvino, o calvinismo, não nega livre-arbítrio. Nunca negou livre-arbítrio. Pelo contrário, o livre-arbítrio é um instrumento pelo qual Deus ele pode determinar a queda e Adão ser um agente livre e um agente real da causa ou do efeito, sendo que Adão ele não foi manipulado por Deus, e sim pelo diabo, e pudesse pecar livremente, sem que Deus se suje com o pecado. E aí eu acho que nós entraríamos também na questão de Hebreus 1,13, que Deus não pode ver, contemplar o mal. Se Deus não contempla o mal, como Deus poderia produzir e comunicar o mal no coração de Adão? Então Adão não obteve suas disposições más porque Deus comunicou o mal a Adão. Mas Adão obteve suas disposições más porque Adão era uma causa segunda, uma causa real, e ele era um agente livre sim, porque ele tinha o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o instrumento pelo qual Adão pôde produzir o efeito, que é o pecado. Então Deus, em conjunto, é a questão da concorrência, né? Deus concorre juntamente com Adão para a produção de um mesmo efeito. Nesse caso, o efeito foi o pecado. Mas o agente é Adão. O autor é Adão e não Deus. Deus delimita, Deus governa, Deus pré-ordena, Deus ordena. Vai lá, David. Abacuque, no 1,13, né, vai dizer, bem claro. Só um detalhe. Se alguém tem dúvida se Deus criou todas as coisas boas, é só ler Gênesis 1,31. Quando ele concluiu tudo, olha só, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e manhã, dia sexto.
Aí no capítulo 2 ele vai falar do seu, sobre o seu exército e tudo mais. Sim, deixa eu contar que tudo foi criado bom. Então, o que houve depois foi a questão de corrupção do homem mesmo e do diabo. Deus não criou algo já ruim ali. Foi tudo criado bom. E isso as pessoas não entendem. Aí acontece, conforme foi citado Abacuque, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem alivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Tá escrito assim, né, no hebraico: Tahurei Naim Miraot Tabit Eu Amaulo Turral Lama Tabit Belgade Tarahit Evla Rasha Sadik. E essa palavra aqui, eu queria ressaltar só uma palavra aqui, essa palavra Turral, né, do hebraico aqui, ela não apenas, né, sobre a questão do contemplar, né, Deus não pode contemplar, também significa Deus não teve poder ou capacidade de ver, né? É uma palavra com um significado muito forte sobre essa questão. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter uma noção de que isso que nós estamos tratando aqui é sobre um Deus santo que, nos seus atributos, ele não tem o mal, não tinha como ele infundir isso, né? E ali ganhar o nome de autor do pecado. Não, né? Se a gente levar Abacuque 1,13 a sério, Tiago 1,13 a sério, Salmo 5,4, 1 João 5, a 1 João 1,5, e muitos outros textos que vai falar sobre a questão da santidade de Deus e tudo mais, você vai ver que não tem como colocar Deus como autor. Não é a mesma coisa olhar para Hebreus 2, né, que vai dizer que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Não é a mesma coisa de olharmos para Efésios 2, 8, que vai dizer vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, vem de Deus. Não é a mesma coisa, muitos textos vai falar que a fé vem de Deus, que o arrependimento vem de Deus. Que são coisas que vêm de um Deus santo. Não é a mesma coisa. São textos tão claros, deixando, olha, vem dele. Agora, procura um texto claro falando que o mal moral, o pecado vem direto de Deus. Você não vai achar. O máximo vai achar um texto distorcido. Ou um texto mal entendido, mal interpretado, igual o 1 Reis ali, que vai dizer que Deus enviou o espírito da mentira na boca dos profetas e tudo mais. São textos que são entendidos errados sem levar em conta o contexto, né? A gente tem que analisar o contexto dos textos. Depois eu quero ver se eu, né, a gente pega para gravar uma live só para tratar desses textos que o povo vê que Deus está afirmando, que está tendo uma ação direta do pecado ali, e trazer uma interpretação correta desses textos. Né? Como a de Romanos 9. Como a de Romanos 9. Exatamente. O próprio outro texto também clássico. O próprio Yuri Shen disse que Romanos 9 é o texto mais metafísico da Bíblia. Ok. Ok. O vaso de misericórdia lá, o misericórdia lá tá de enfeite lá, eu acho que. Isso aqui não usa cabeça, bicho. Eu não entendo uma coisa dessa. David, acabou de surgir um aí comentando, falando assim, Deus determinou a queda. Sim, o livre-arbítrio. Claro, caçoando do que eu acabei de dizer. O problema é que a pessoa não compreendeu o que foi dito. Adão era livre não com relação à determinação de Deus. Adão não era livre com relação a isso. Adão era livre com relação à sua natureza. Posso pecar e posso não pecar. Agostinho já tinha respondido isso. Adão, ele foi criado santo com o potencial para o pecado. Então, Adão era livre. Essa palavra livre-arbítrio, utilizada aqui, quando eu utilizei, o contexto aqui é em relação à natureza de Adão. Adão não era livre de Deus, ninguém é livre de Deus. Os arminianos, quando usam a questão do livre-arbítrio, eles querem dizer que alguém seja livre de Deus. Um calvinista nunca disse isso, nunca, jamais diria isso, porque ninguém é livre de Deus, pois nele nos movemos. A gente precisa compreender isso. Deus é quem nos move.
e ele nos move segundo as nossas próprias naturezas. Exatamente. Opa, olha lá. Celular caindo aí. É voodoo xeunguiano isso aí. A diferença entre nós, calvinistas, e os arminianos, é que nós afirmamos que a nossa liberdade está voltada segundo a nossa natureza pecaminosa, segundo a liberdade que nós temos, né? Eu sei que você está falando a questão da queda lá, estou abrangendo a questão. A nossa liberdade é segundo a nossa natureza pecaminosa. E o que a nossa natureza é? A natureza pecadora. Então a gente não vai fazer algo contrário à nossa natureza. Ao contrário dos arminianos, que tentam afirmar que o homem pode fazer algo contrário à sua natureza. É tipo assim, eu sou um cachorro, mas eu posso ser um pássaro. É tipo isso que os arminianos tentam afirmar, e os termos, né? Para vocês entenderem. Então, tipo assim, é um espantalho que as pessoas gostam de fazer sobre a questão dos calvinistas clássicos, sem entender a questão fundamental daquilo que a gente está explicando. Igual o Samuel explicou aí, tranquilo, de boa, a questão, a causa que Deus move ali na queda ali, o modo que ele faz é através do livre-arbítrio, é através desse livre-arbítrio que vai surgir a queda. Não que Deus foi surpresa, já foi explicado isso aqui. E aí, a partir da queda, Deus não precisa infundir o mal no coração da criatura, porque o pecado já está lá. A natureza má já existe. Então, Deus apenas move segundo a natureza da criatura. O Torinho disse aqui, né, que a teologia calvinista afirma exatamente que Deus determina atos livres. Sim, Deus não precisa ser o autor do pecado para ter controle sobre o pecado. Não, isso aí é limitar a potência de Deus. Deus, ele é potente o suficiente para controlar agentes livres ou atos livres. Porque Deus, ele tem esse poder. E isso sim é uma questão metafísica que é impossível explicar em seus mínimos detalhes, porque o próprio Paulo vai dizer lá no final do texto de Romanos 11, 9, 10 e 11, o Yuri Shen talvez não saiba, mas Romanos 9, 10 e 11 faz parte de um grande bloco do livro de Romanos. Paulo vai dizer que insondáveis são os caminhos do Senhor. O problema é que Cheung, ele tenta esquadrinhar demais e da forma errada, sendo que insondáveis são. Então, a questão é que Deus, sim, ele determina os atos livres. Ponto final. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca mostra, em lugar nenhum, Deus comunicando mal para alguém pecar. Em lugar nenhum. Ah, mas e o texto de Samuel, o texto lá de Acabe, né? Acabe lá do espírito maligno que foi mentir lá, Deus determinou que aquele espírito fosse, mas Deus não infundiu o mal no espírito. Enfim, existe uma série de textos que poderiam ser tratados, eu gostei da ideia. A gente pode fazer uma live só com relação aos textos. A gente tem que... Vamos fazer, vamos separar os textos aí. Eu tenho uns textos que eu separei aqui, depois eu vou te enviar para a gente estar conversando sobre eles, explicando eles aqui na live, mostrando os erros interpretativos, levando em contexto, né, que Sheldon comete, que muitos sheldianos cometem, isso aí no versículo. Depois você quer falar mal de arminiano. Arminiano isola o versículo bíblico ali e tal, né? Não explica contexto. O que vocês fazem para afirmar a heresia de vocês? A mesma coisa. Então, chegando já na parte finalzinha da live, a gente entra no texto de Romanos 9. Eu acho que não é segredo para ninguém que o xeunguianismo é supralapsariano. E isso é um grande erro, porque primeiro que surge o nome dos supralapsarianos, né? Ter alguém como Cheung ao seu lado, eu acredito que ninguém gostaria de ter. Mas a ideia cheunguiana é que provar que Romanos está dizendo que Deus cria o vaso como ele quer e ele cria a natureza do vaso, ou seja, Deus criou a natureza má, maléfica, enfim.
Isso é consequência lógica, não é o que Jung diz. Como eu disse, né, o Jung ele tenta trabalhar o assunto como se ele fosse um santo, né, como se ele não estivesse dizendo o que ele está dizendo. Ao mesmo tempo que ele coloca a palavrinha metafísica para driblar o texto bíblico para afirmar o que a Bíblia diz, aliás, o que a Bíblia não diz. Então, o que Jung vai dizer? Jung vai dizer que os homens são criados, negando, claro, a causa segunda, que os homens são criados e são usados para os fins determinados por Deus. Ou seja, né, é aquele clássico exemplo que o tourinho usa do martelo. Né? Para tourinho, o exemplo de tourinho, o compatibilismo, vai dizer que tourinho, vai dizer que o homem, ao utilizar o martelo, confundi o autor com a obra, né? Mas Tourinho, usando o exemplo do martelo, vai dizer que o homem, ao se utilizar de um martelo para cortar a árvore, quem está de fato cortando a árvore é o próprio martelo. Porque o martelo possui uma natureza própria, uma natureza que é própria do martelo. E o homem também é o que está controlando o martelo, mas não é o próprio homem que está cortando a árvore em si, porque quem está tendo contato com a árvore é o fio do martelo. Para o Jung e o Jungianismo, esse ato é o contrário, né? Deus é o homem, Deus é o martelo, e aí a gente cai justamente no panteísmo. Então, para Jung, Romanos 9, ou Paulo em Romanos 9, está ensinando que Deus cria o homem e se utiliza desse homem para os determinados fins ou para os determinados pecados. Quando, na verdade, Paulo está falando que Deus, ele criou uma massa e essa massa caiu e então Deus prepara os vasos de ira e os vasos de misericórdia. É ou não é, David? Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente está quase no fim da nossa live, tá, gente? Vou querer fazer meus agradecimentos aí daqui a pouco, né? As pessoas que acompanharam, as pessoas que deram força, ao Jefferson Almeida aí, que a gente conversou bastante aí no Messenger e tal, né? Ao Francisco que está dando força aí, aos irmãos do Teologia e Debate, Mateus, né? E eu também vi aqui também ressaltar alguns irmãos que também estão nessa luta aí, já fizeram alguns trabalhos já publicados, né, sobre essa questão. Eu fico... deixa aí. Isso aí é Pessoal, bom. é sério, pessoal. É mais barato que o combo do McDonald's, pessoal. Não faz esse favor para a humanidade. Leia um livro decente ao invés de comer uma comida porcaria. É gostosa, o McDonald's é bom, assim, é saboroso. Mas, gente, né, olha só essa obra aqui, mais barato que um combo do McDonald's. Faça esse favor para a humanidade. Compre um livro. Não tô ganhando nada, tá? Para fazer e nem quero ganhar, mas é só para mostrar para vocês que nós temos bom conteúdo aqui no Brasil, tá bom? Não, beleza. Bom, vou fazer um último comentário aqui. Só fazendo uma confissão aqui, eu já fui supralapsariano, tá? Para quem não sabe, Samuel também. Só que a gente vai estudando, vai aprofundando, né? Eu não estou condenando quem é supra aqui não, tá? Só deixando claro aqui. A gente sabe que vai ter uma obra aí que vai ser publicada pelo Tourinho sobre o pensamento do Beza, né? Sobre a questão dos decretos, e ele era um cara que tinha um posicionamento supralapsariano, né? Mas é um supra diferenciado. Quando ele publicar, né, esse livro, eu aconselho que vocês comprem. Eu não vou comentar aqui, né? Eu acho que é muito bom vocês pegar direto da fonte e ler, né? Muitas coisas uma coisa que me fez tipo assim mudar meu posicionamento muito foi o meu pastor, certo? O pastor Eber, a gente conversando muito sobre a questão da ordem dos decretos de Deus, a gente chegou em diversas conclusões. Eu deparei diante de alguns textos que eu olhei assim, não tem como falar que não é isso aqui. E também por influências, claro, do Tourinho, indiretamente. O Tourinho não vi no meu PV
me barulhar, querer, tipo assim, mudar minha cabeça. Não. Ele ia publicando as coisas dele, eu ia consultando e vendo se era aquilo que ele colocava. Eu era me encucado. Muita gente que eu conhecia, e eu tinha até no meu Facebook, que hoje eu não tenho mais, e eu dou graças a Deus por isso, queimavam muito o Francisco Torini, falavam muito mal dele. Só que eu não vou muito por esse lado. Eu vejo uma pessoa publicando uma coisa, eu vou lá consultar para ver se aquilo é mesmo, né? Porque, poxa, eu pensei comigo, mas será que esse cara tá certo? Se tiver, eu tô errado. O que acontece? Eu ia atrás das referências e o Francisco Torini não está trazendo um novo calvinismo, como muitas pessoas falam por aí. Eu vejo muitas pessoas comentando esse erro. Ele está defendendo exatamente o calvinismo clássico que já era defendido já há muitos anos atrás, na época da Reforma para frente, né? Então, tipo, é um posicionamento, um pensamento já vindo lá de trás, não é algo novo, né? Então, tem pessoas que têm que consertar bastante coisa sobre essa questão aí. Eu deixei de ser supra, né? E passei a ser infra quando eu me lidei com um texto. Efésios 1 não é problema para supra nem para infra. Todos concordam ali que Deus elegeu, né, antes da fundação do mundo e tudo mais. A questão é a ordem decretamente de Deus ali. A ordem Quando a lógica. gente chega em Efésios, exato, é a ordem lógica. Quando a gente chega em Efésios 2, aquilo me fez pensar e repensar bastante, né? Quando vai falar que estávamos todos, né, caminhando para a ira e tudo mais, mas que Deus nos elegeu no Filho, ainda quando éramos pecadores, aí eu pensei, opa, peraí, Deus levou em conta o nosso pecado na eleição. Então, peraí, a eleição não foi feita sem levar em conta o pecado. Aí o que acontece? Meu pai me deu um exemplo muito claro, que ainda me iluminou mais na mente ainda. Ele falou assim, olha, a diferença do supra e do infra, hoje, é o seguinte, Deus no supra elege uns para salvação e outros para condenação, que ele simplesmente quer. Ponto. Não tem uma causa e um pouco. No infra, não. Deus elege uns já com a massa toda caída, né? Ele pega e elege uns por misericórdia a salvação e outros eles simplesmente reprovam. E aí a gente entender em Romanos 9, quando vai falar de vasos de misericórdia e vasos de ira. O que é vaso de misericórdia? Se dizendo que, vamos levar para um pensamento aqui rápido, se eles não tinham cometido pecado nenhum, segundo a visão supralapsariana, se eles não tinham cometido nada, então, assim, por que Deus está tendo misericórdia deles, sendo que eles não fez nada para alcançar aquela misericórdia? Não tem coisa. Assim, a pessoa não entendendo muito o texto, elas acabam meio que deturpando ele. E levando em conta essas pinceladas, e já começa a entender a coisa corre para um lado diferente. Inclusive, isso que eu estou falando aqui, Calvino vai muito por este ângulo de entendimento. Eu vi um post do Torino na página sobre essa posição de Calvino. Eu li lá e eu falei, poxa, tipo, é o que de fato é explicado hoje do infra. Então, tipo, como que a pessoa vai falar que a posição infra ela é ilógica? Porque não leu a Bíblia direito. Sabe o que é o problema real? Né? O problema real que o pessoal tem com o infralapsarianismo é que o infralapsarianismo abre as portas para o arminianismo. Né? Como se os infralapsarianos fossem culpados daquilo que os arminianos fazem. O problema é que qualquer doutrina abre porta para qualquer heresia. O trinitarianismo abre a porta para o triteísmo. Né? Um cara que compreende errado o trinitarianismo, ele vai pregar um triteísmo. Né? Vai pregar 3 deuses, dizendo que é só um. Exatamente. Exato. Isso acontece. Pessoas dentro de igrejas cristãs, na hora de abordar a trindade, por descuido de vocabulário, às vezes acaba realmente ensinando o triteísmo. Então, a gente não pode não ser infra, porque o infra ele conduz ao arminianismo. Pelo contrário, conduz porque os arminianos não compreenderam o que, na verdade, o infralapsarianismo ensina. O Torinho ele disse aqui, importante ressaltar, que até mesmo Beza, que era supralapsariano, ele afirma que a misericórdia e a ira só surgem após a queda.
E é isso que o texto de Romanos 9 está dizendo, e é isso que Chung Exato. não entende. Deus, ele cria uma massa, a massa cai, e aí Deus trabalha essa massa caída, simples assim. Uns ele elege por misericórdia, e outros Deus os repele, preterição. É isso. É Exato. isso. Não é ultimação igual. O R6 Pro escreveu um artigo condenando essa doutrina da ultimação igual. O que é ultimação igual? É Deus trabalhando no coração do ímpio da mesma forma como trabalha no coração do eleito, né? Ou seja, conduzindo o ímpio para o pecado da mesma forma que conduz o eleito para o céu. Não existe isso, né? O termo bíblico teológico é preterição. Ou seja, Deus preteriu uns e elegeu outros. Perfeito. Você tem mais algo para falar? Se não tiver, eu vou para os agradecimentos aqui, que já está dando Não, quase meia-noite. já são quase meia-noite e eu só tenho mais 10% de bateria. Ó, o celular durou, hein? O celularzinho se durou. O velhinho conseguiu. Ó, eu quero só agradecer a todo mundo que participou aí nas lives, principalmente o Gustavo, o Jefferson, que enriqueceram a live com seus comentários, o Tarciso, e todo mundo aí. Eu tô citando esses, principalmente porque estavam desde o início, outros chegaram e foram. Então, agradecer esse pessoal, principalmente o Tourinho, por ter vindo dar uma força. Obrigado, Tourinho. A gente realmente está fazendo isso assim, carinhosamente para o bem do evangelho brasileiro, né? Eu quero agradecer também, né, mandar um salve pro Rodrigo, o nosso Rodrigo lá, o Rodrigo Silva nosso, não o adventista, mas o nosso Rodrigo Silva, senão ele me mata se eu não mandar esse salve. Um salve para todo mundo aí que apareceu, assistiu a live, compartilhou a live. Galera, virá mais, tá? Vão vir mais lives, nem sempre necessariamente a respeito desse assunto, mas a gente está pensando em fazer uma série aí de hashtag refutando, né? Talvez a gente faça um do capítulo 2 ou 3, não sei, depende do tempo, depende de muitas coisas. Mas a ideia, pessoal, é acordar a todos nós, tá, pessoal? Isso aí tá vindo como uma onda, dentro das igrejas. Esses xionguianos estão se multiplicando igual praga. Tá? Eles estão, eu vou usar uma linguagem para quem é gamer, eles estão dropando do nada, para quem já jogou Minecraft vai saber do que eu tô falando. Estão dropando como creepers, né? Eles dropam e vão ali, explodem e levam muitas pessoas com eles. Então essa live é para isso, tá? Essa live é para que tenhamos cuidado. Leiam bons conteúdos. Se tiverem dúvidas, leiam os comentários do Calvino. Calvino não era perfeito, mas Calvino tem os seus comentários dispostos gratuitamente no site da Editora Fiel. Não sei se ainda está, mas até quando eu me lembro estava lá, gratuitamente. Tá? Eu recomendei o livro do Tourinho, não é porque ele é perfeito, o próprio Tourinho saberia que não é, mas dentro aqui do Brasil, o livro dele é único. Ele aborda coisas que nenhum outro teólogo no Brasil abordou. Então, por isso, leiam conteúdos bons. E eu tenho que ler Cheung? Olha, o livro do Cheung na Amazon lá tá R$ 5,99. Eu diria assim, pega esse dinheiro e vai comprar o McDonald's. Inteira o McDonald's. Entendeu? Pega e vai inteirar o teu McDonald's, você vai ganhar mais, né? Porque eu falei, deixa de comprar o McDonald's para comprar o livro Tourinho. Agora eu tô dizendo o contrário, né? Mas o do Xiong é R$ 5,99. Não, compra o McDonald's. Compra, vai lá. Compra, seja feliz. Ai. Vai lá, irmão. Pode dar suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer ao Francisco Tourinho, agradecer ao Luciano Tarício, né, que está aí, acho que pelo celular da esposa dele, né, o Tarcísio Nunes. Agradecer aqui também, deixa eu olhar aqui nos comentários, a Elaine está aqui, né, o Jefferson Almeida, né, muito obrigado pela força. O Jefferson Almeida, gente, direto posta texto ali também refutando essas questões aí, ele tem texto ali no Facebook dele refutando esse posicionamento de alguém, para vocês verem que